falando sobre como aprender a trazer a leveza para o nosso dia a dia. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas literárias, alguns livros que têm alguns bons ensinamentos que vão nos ajudar a trazer mais leveza para o nosso dia a dia, a viver esse estilo de vida mais leve. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando por aqui agora, é seu primeiro contato comigo e com o canal, muito prazer, meu nome é Natália Cantini e esse é meu cantinho aqui na internet onde eu falo um pouquinho sobre como viver uma vida mais leve. Nesse vídeo em particular eu vou falar um pouquinho sobre livros, mas uma perspectiva de alguns livros que podem nos ajudar a implementar a leveza na nossa rotina, né? Que vão nos ajudar a aprender a viver com mais leveza. E antes de mais nada, né, antes de eu entrar de fato nos nossos livros, eu quero só deixar um recadinho, que à exceção de um livro que não tem resenha ainda, todos esses livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, exceto um, tem resenha aqui no canal, então eu não vou me delongar muito nas explicações sobre esses livros, porque né, tem vídeos separados para isso, para que não fique um vídeo muito maçante, muito cansativo. Então eu recomendo que assim que você conferir todas as indicações que eu trouxe aqui no vídeo, você dá uma espiadinha ali na descrição do vídeo que eu vou deixar ali tudo linkado para vocês poderem conferir, tá bom? Bom, gente, para começar, eu vou indicar um livro para vocês que eu li ano passado e é o único livro que não tem resenha aqui no canal, então eu vou me delongar um pouquinho mais a explicação dele para vocês poderem realmente conhecer o conteúdo. Esse livro, eu diria que ele não se enquadra só nesse assunto de leveza, eu acho que ele tem tudo a ver, mas assim, ele se enquadra para qualquer pessoa que queira aprender mais sobre o assunto, porque é um assunto super atual. Tô falando sobre o livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Esse livro, como eu disse, eu li no ano passado, foi uma leitura do Clube do Livro, se eu não me engano. Não era uma leitura que estava prevista, né, que eu não conhecia, assim, eu já li livros do Max Lucado, mas esse não era um deles, né, assim, eu acho que eu tinha lido 2, 3 livros do Max Lucado e tinha parado por aí. Mas assim, gente, além de ser um livro que trata sobre um assunto, né, que é a ansiedade, que é um assunto super atual e que eu acho que é um dos maiores inimigos de pessoas que querem viver uma vida mais leve, né, com mais tranquilidade, né, sem aquele estresse, sem aquela preocupação que vão consumindo a gente no dia a dia. Ele é um livro fácil de ler, ele é um livro muito tranquilo, é um livro curto, tá? Ele é um livro de mais ou menos 200 páginas, tá? Mas assim, de legível mesmo, não chega nem a isso, porque se você considerar folha de rosto, essas coisas assim, tá? Então não chega nem a 200 páginas lidas, mas assim, vocês podem considerar essa média de 200. A linguagem dele é muito simples, né? O Max Lucado tem uma linguagem muito fácil de compreender, não é aquela linguagem técnica ou muito filosófica, como seria no caso do C.S. Lewis, então é uma leitura muito fácil. Os capítulos são curtos também, então assim, não é aquela leitura maçante. Se você quiser ler um capítulo por dia, são 3 páginas e acabou, sabe? Então assim, é muito tranquilo. E como eu disse, né, trata de um assunto que é a ansiedade na perspectiva cristã, que é um assunto que é muito atual e que realmente é um dos maiores desafios, né? Eu não sei pra vocês, mas assim, pra mim, lidar com a ansiedade no dia a dia, lidar com a questão de entregar o controle, né? Toda essa questão que eu acho que é um dos maiores desafios para nós que buscamos essa tranquilidade, essa paz, essa questão de você viver a sua vida simplesmente pensando no hoje, estando presente no momento atual e não se preocupando com o amanhã. Então a ansiedade, eu diria que ela é uma das maiores inimigas dessa questão da leveza. E nada melhor do que eu ler um livro que trate sobre esse assunto, que me faça refletir sobre como eu posso lidar com isso, e ainda mais aqui no caso que é uma perspectiva cristã. Então ele traz várias referências bíblicas do que Deus nos fala sobre a ansiedade, como nós devemos encará-la e como nós devemos enfrentá-la. Então eu realmente recomendo, eu acho que é um livro que pode ajudar muito nessa questão do dia a dia, pra gente de fato viver uma vida mais leve. Em segundo lugar, eu vou falar de um livro que é uma das resenhas bem antigas aqui do canal. Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar a imagem dele aqui na tela. Mas com certeza vocês já ouviram falar desse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro foi um livro que eu li já há alguns anos, acho que há uns 2 anos que eu li esse livro. E eu particularmente gostei muito porque, assim, eu tenho sido bem moderada nas minhas leituras de desenvolvimento pessoal, não é tudo que eu tenho lido, mas esse livro em particular, ele me fez refletir muito sobre a questão da vulnerabilidade. E uma das coisas que eu considero que me impediu, e ainda às vezes me impede de ter uma vida leve, é porque eu tenho essa dificuldade de ser vulnerável, eu tenho dificuldade de admitir que eu errei, né? Mas a partir do momento que a gente entende que ser vulnerável, a partir do momento que a gente entende que a gente não é perfeito, que a gente tem o direito de errar, que a gente tem o direito de falhar em alguns momentos e que isso é completamente normal, a gente passa a enfrentar os desafios, a encarar as coisas com um olhar um pouco mais leve. A gente para e fala assim, poxa, eu tenho sim o direito de errar, eu tenho sim o direito de
de falhar, eu tenho o direito sim de não perceber que determinada situação ia acontecer. Porque, por exemplo, meu perfil. Eu sou um perfil que gosta de olhar todas as possibilidades, de ver como todas essas coisas podem acontecer, de forma que eu possa ter uma certa garantia de que as coisas vão dar certo. Inclusive, eu até gravei um vídeo recente aqui no canal sobre isso. E eu vi que isso é bem comum. Eu vi muita gente falando assim, eu sou assim também. Então eu sei que isso é uma coisa muito comum. E, gente, isso é muito sufocante, isso é muito cansativo, porque a gente fica sempre vivendo, querendo controlar tudo, querendo acertar sempre, querendo fazer tudo perfeito. Só que nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós temos todo o direito de errar. Nós temos todo o direito de não perceber alguma coisa, de falar assim, poxa, passou, não percebi que isso ia acontecer. Acontece, sabe? Então, esse livro, ele me mostrou muito disso, de que é natural do ser humano errar e não tem nenhum problema com isso. E que a vulnerabilidade, ela vai trazer leveza pra mim, porque a partir do momento que eu falo assim, poxa, com as pessoas ao meu redor, né, eu posso ser eu mesma. E assim, não tem como eu ser 100%, não tem como eu alcançar meus objetivos se eu não tiver essa coragem de me entregar de fato, de entrar de cabeça nas situações. E quando eu faço isso, eu automaticamente me torno suscetível a falhas, eu me torno suscetível a erros, porque nós somos limitados, né? A gente não tem acesso a todas as informações, por mais que a gente queira, por mais que a gente busque aprender, ter conhecimento, a gente nunca vai ter aquela bagagem 100% de garantia de que as coisas vão acontecer do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente previu. Então, esse livro realmente me ensinou sobre isso, me fez refletir sobre isso. E a partir dele, eu comecei a viver uma vida mais leve e encarando as coisas de uma forma diferente. Então, eu vou deixar o vídeo de resenha desse livro linkado aqui nos cards e também na descrição, para que vocês possam conferir com detalhes esse livro, né? Eu até acho que, se eu não me engano, eu trouxe alguns trechinhos do livro que eu achei interessante. Então, vale a pena vocês conferirem. Eu acho que dos livros de desenvolvimento pessoal é um dos poucos que, assim, eu realmente indico e falo assim, poxa, vale a pena ler, porque realmente transformou minha visão e fez olhar pra mim com um olhar, assim, de mais amor, sabe? De mais compaixão comigo mesmo. Porque a gente, às vezes, olha pro outro com empatia, com paciência, mas a gente não faz isso consigo mesmo. Então, eu acho que é um livro que traz essa abordagem e que, de fato, contribui para essa leveza no nosso dia a dia, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, de encarar os desafios. Em terceiro lugar, eu quero falar de um livro que foi um dos meus favoritos da vida e que eu também li ano passado, também tem resenha aqui no canal, que é o livro Liturgia do Ordinário, da T.H. Warren. Esse livro é um daqueles livros que a gente marca tudo, até o prefácio, o prólogo, tudo. E ele fala muito sobre encontrar o extraordinário, parar para realmente observar a beleza da vida nas coisas ordinárias, nas coisas simples do dia a dia. E mostra o quanto Deus se faz presente nesses momentos mais rotineiros, esses momentos mais simples, o quanto que a gente pode encarar o nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente está escovando o dente, que a gente está abrindo um e-mail, que a gente está conversando com uma amiga, como que a gente pode encarar esses momentos da nossa vida e falar assim, poxa, existe bênção nisso, como eu posso encontrar contentamento nesse momento tão banal que às vezes passa desapercebido. Eu acho que é um livro que realmente abre o nosso olhar para poder encarar a vida de uma forma diferente. A gente sempre vive a vida, né, perguntando assim, qual que é o significado da vida, o que é a verdadeira felicidade, e às vezes a gente atribui a felicidade, o significado da vida, as grandes realizações, aquela coisa que a gente ainda não alcançou, como o emprego dos nossos sonhos, um casamento, uma casa, uma viagem para o exterior. A gente às vezes atribui a felicidade a isso, e é óbvio que existe alegria, existe satisfação em todas essas coisas, mas a vida não se resume só a isso, até porque essas coisas, elas são coisas pontuais. E a nossa vida mesmo é o dia a dia, é o levantar da cama todos os dias, tomar nosso café, servir a nossa família. E eu acho que a grande essência do ser humano é realmente aprender a olhar para essas coisas com um olhar de gratidão. É realmente aprender a reconhecer, olhar para aquele momento e falar assim, poxa, que bom, eu tenho uma mesa farta, eu tenho uma família, e realmente apreciar esses momentos. Então esse livro ele faz a gente refletir muito sobre isso, dentro de uma perspectiva cristã, obviamente, porque aqui a abordagem é realmente mostrar as bênçãos de Deus no nosso dia a dia, nas coisas mais ordinárias, desde um passarinho cantando na nossa janela, até uma florzinha que brota no meio da calçada, naquele monte de cimento, mas assim, realmente faz a gente parar para observar as coisas com outro olhar. E eu acho que essa questão da vida simples, essa vida de olhar para as coisas com gratidão, com contentamento e realmente apreciar esses momentos e as coisas rotineiras, eles transformam a nossa vida e realmente nos ajudam a viver com mais leveza, porque a gente para de ficar sempre se apegando e dependendo das grandes coisas, das grandes realizações. A gente começa a colocar, eu acho que as coisas, o peso devido nas coisas, sabe? Então a gente começa a ponderar e falar assim, poxa, eu quero muito viajar para o exterior, mas esse momento que eu tô vivendo agora, na minha faculdade, nos meus estudos, no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, tem satisfação aqui também, sabe?
Então é um livro que realmente transforma a sua visão e eu acho que sim, todos os livros que eu vou indicar aqui é o que eu mais indico, assim, em relação à leveza. Eu acho que ele realmente traz essa visão bem abrangente, falando de vários aspectos diferentes e te molda mesmo. Por último, eu vou falar de 2 livros ao mesmo tempo, que eu também já trouxe resenha aqui pro canal. Nas resenhas eu falei bastante sobre esses livros, assim, de uma forma bem detalhada. Então, realmente recomendo que nesse caso você vá conferir a resenha para você poder entender direitinho a abordagem de cada livro. Mas eu tô aqui com o livro O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História, do autor Augusto Cury. Esses livros, gente, eles são uma ficção, eles são romances, né? Mas assim, não romance de romance entre homem e mulher, assim, é um romance de tipo de escrita narrativa, tá? E eles são livros que vão tratar de um estudo sobre a mente de Jesus. Então aqui a gente tem como protagonista um psiquiatra e ele vai estudar a mente de Jesus. E o que isso quer dizer, o que isso tem a ver com viver uma vida mais leve, o que esses livros trazem, né? Ambos os livros eles vão falar muito sobre os ensinamentos de Jesus. Então no primeiro livro a gente tem alguns ensinamentos de Jesus de modo geral, e aqui nesse outro livro aqui a gente vê um pouco sobre as bem-aventuranças que a gente tem ali no Sermão do Monte. E são todos os 2 livros, eles também citam algumas passagens de provérbios, vão falar de ensinamentos que Jesus deixou para que a gente tivesse uma boa vida, né? E eu já falei aqui no canal, já gravei 2 vídeos, se eu não me engano, aqui no canal, sobre como a Bíblia nos ensina a viver uma vida mais leve. Inclusive, recomendo que vocês deem uma conferida. Mas esses livros, basicamente, eles vão mostrar exatamente isso na prática, né? Quais foram os ensinamentos de Jesus que ele deixou para que a gente pudesse viver uma vida melhor. E, inclusive, uma vida mais leve. Porque ele vai falar sobre ansiedade, sobre o nosso tratar com o próximo, sobre vários aspectos, gente, que o ser humano às vezes tende a complicar, sabe? Ou o ser humano tende a buscar respostas nos livros de autoajuda, sendo que a resposta esteve sempre ali na Bíblia, né? Então, além de ser um conteúdo muito rico, são livros escritos em formato de romance, então é uma abordagem diferente para você aprender sobre um assunto, aprender sobre os ensinamentos de Jesus de uma forma bem leve, como se fosse realmente uma narrativa, uma história. Tem personagens, tem aventuras, tem emoções. Na resenha eu explico um pouquinho melhor sobre como que funciona a estrutura do livro, então eu recomendo que você confira. Mas assim, é uma leitura leve, é uma leitura bem bacana e muito rica também. Então é isso, gente, eu vou deixar vocês com essas indicações literárias. Espero que vocês gostem, que vocês façam bom proveito dessas leituras. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui o que você achou. E se pra você, né, tem algum livro que você já leu, que você falou assim, poxa, Natália, esse livro aqui mudou minha visão, eu acho que pode contribuir para que a gente tenha uma vida mais leve, me indica aqui nos comentários, porque eu sempre adoro receber dicas de vocês. Já li vários livros, inclusive, que foram indicados aqui no canal, então eu tô sempre aceitando recomendações e você pode ajudar outras pessoas também que acompanham aqui o canal. Enfim, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Faça essa gentileza, faça meu dia mais feliz e deixa aí o seu, ative, né, o sininho, se inscreva. Inclusive a gente tá quase chegando nos 1000 inscritos, então vamos fazer essa meta acontecer. E se você também conhece pessoas, né, amigos, familiares que possam interessar pelo conteúdo aqui do canal, não deixe de compartilhar para que você possa abençoar a vida dessas pessoas também. É isso, gente. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!